Atualmente, quase todo mundo já ouviu falar sobre Bitcoin, já ouviu falar sobre alguém que comprou Bitcoin lá atrás há bastante tempo e ficou milionário com isso. Mas muitas pessoas agora se perguntam: será que é tarde demais para comprar Bitcoin? Será que eu já perdi o bonde e é melhor comprar outras criptomoedas? Vamos falar sobre isso e tirar todas as dúvidas nesse vídeo. Então, se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixe seu like e se inscreva aqui para não perder nenhuma novidade. Então, muitas pessoas pensam que já perderam o bonde do Bitcoin, que ele de fato já se valorizou bastante, mas já está tarde e pensam em investir em outra criptomoeda, em comprar outra criptomoeda mais barata, na esperança de que ela vai se valorizar. E a minha ideia que eu quero trazer nesse vídeo aqui é que isso pode ser uma grande armadilha. Então, vou explicar por quê. Primeira coisa. Hoje, menos de 5% da população mundial tem Bitcoin. Isso significa que podemos estar ainda na fase muito inicial da adoção se de fato o Bitcoin cumprir o seu potencial, que é basicamente se tornar o novo sistema monetário global. E o Bitcoin ele é um ativo deflacionário, ou seja, existem 21 milhões de unidades, nunca serão emitidas mais unidades de Bitcoin e a inflação no Bitcoin é decrescente. A cada 4 anos nós temos o período que a gente chama de halving, que as recompensas dos mineradores, ou seja, a emissão de Bitcoin, diminui pela metade. Então a oferta de Bitcoin vai reduzindo ao longo do tempo, diferente das moedas fiduciárias como o real e o dólar, que estão cada vez mais abundantes. Cada vez mais os bancos centrais, o sistema banqueiro tradicional cria mais moedas. Isso faz com que a base monetária aumente, ou seja, tem cada vez mais moedas circulando. Se tem cada vez mais moedas circulando, cada unidade dessas moedas vale menos. A gente vê na prática isso quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai abastecer a gasolina do carro, a gente vê que os preços estão subindo. E na verdade, a definição da inflação é a expansão da base monetária e o aumento de preços é uma consequência. Então, ceteris paribus, tudo mais constante. Se a gente aumentar a quantidade de dinheiro, cada unidade de dinheiro vai valer menos. É uma das regras básicas da economia de oferta e demanda que não pode ser revogada. Assim como as leis da física acontecem necessariamente, a economia opera na lógica da oferta e demanda. Então, se a gente tem mais oferta de um item, isso força o preço para baixo. Se a gente tem mais demanda, isso força o preço para cima. E no caso da moeda fiduciária, a gente tem cada vez mais oferta e isso não tem limite, pelo menos desde o final do Acordo de Bretton Woods, em 1971, quando Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos da época, revogou a paridade do dólar com ouro, não existe nenhum lastro para as moedas fiduciárias, como já existiu antes, na época do padrão ouro. Então, é isso. O Bitcoin, ele existe um limite muito claro e as moedas fiduciárias não existem um limite. Então, essa relação de preço do Bitcoin cotado em moeda fiduciária meio que não tem limite. Por quê? Porque o preço, a demanda do Bitcoin vem aumentando e as moedas fiduciárias vêm cada vez mais valendo menos. Com o aumento da tecnologia e da produtividade, era para as coisas ficarem cada vez mais baratas, mas isso não acontece justamente porque o nosso dinheiro vale menos. E quem que paga por isso acabam sendo as pessoas que não estão próximas do dinheiro. Um economista, Richard Cantillon, ele já disse há muito tempo atrás que quem se beneficia desse processo é quem está mais próximo do dinheiro novo que passa a compor o mercado. Então, quem está mais próximo da impressora, digamos assim, em linguagem coloquial, ou dos bancos via crédito subsidiado e por aí vai, acaba se beneficiando desse sistema e todo mundo paga a conta. Os últimos recebedores acabam pagando muito mais caro sem se beneficiar nesse processo. Além disso, grandes empresas estão começando a entrar agora no Bitcoin. Fundos como a BlackRock, a Fidelity e bancos gigantes estão começando a comprar Bitcoin agora. Você acredita que eles estariam entrando agora se já fosse tarde demais? Provavelmente não, eles estão começando a se expor agora. Tem algumas empresas que já estão muito mais expostas, por exemplo, a MicroStrategy, mas essas grandes empresas ainda estão começando a se expor. Então, se você entrar agora, você estará entrando junto com os maiores players do mercado, sem contar países que estão pensando em fazer reserva em Bitcoin, como por exemplo os Estados Unidos. Então, você acha que você está entrando tarde, entrando antes das reservas nacionais? Eu, particularmente, acho que não. Lembrando sempre, fazendo o disclaimer clássico aqui do canal, isso não é uma dica de investimentos, pesquise e tire suas próprias conclusões. Mas vou dar aqui mais alguns motivos pelo qual eu acho que não é tarde para comprar Bitcoin, é muito cedo e
eu não recomendo que você caia na armadilha de tentar comprar outras criptomoedas achando que já perdeu o bonde do Bitcoin. Bom, então governos estão criando atualmente ETFs, estão regulamentando então a infraestrutura do Bitcoin, o que não aconteceria se fosse apenas uma bolha passageira. Hoje em dia, grandes instituições já têm algum tipo de alocação no Bitcoin. Uma conhecida minha, recentemente, uma pessoa que já tem mais idade, disse que entraram em contato com ela sugerindo um investimento em Bitcoin em um banco grande. Então, isso é sinal de que os players grandes estão começando a entrar no mercado e que pode ser ainda muito cedo. E lembrando, então, a cada 4 anos acontece o halving e a redução na emissão do Bitcoin acontece. A emissão do Bitcoin, a recompensa dos mineradores, cai pela metade. O próximo será, se eu não me engano, em 2028, e isso historicamente impulsiona o preço do Bitcoin no longo prazo. Agora, o segundo ponto do vídeo aqui, por que o Bitcoin não é como as outras criptomoedas? O Bitcoin foi a primeira criptomoeda que deu certo. Já tiveram outras tentativas de resolver o problema da escassez na internet e os outros problemas de uma moeda digital, e o Bitcoin foi a primeira a conseguir fazer isso em um cenário onde os primeiros a adotar esse sistema, esse protocolo, eram pessoas realmente engajadas na causa. E a gente tem a clássica história, por exemplo, da pizza que foi comprada por 10 mil bitcoins. Se você fizer o cálculo hoje com Bitcoin a quase meio milhão de reais, você vai ver quanto que isso vale hoje. E esse ecossistema de players adotando sem muita pretensão, sem uma grande empresa por trás, marketing e pessoas controlando, não pode se repetir. Então isso aconteceu lá atrás, em um cenário onde criptomoedas não eram populares. O criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, é anônimo e essa gênese do Bitcoin, ela não pode ser recriada hoje em dia. Por quê? Porque o código do Bitcoin é aberto, então as pessoas podem ter acesso, qualquer um pode replicar o código. Mas para ter o efeito de rede do Bitcoin, para ter toda essa rede, essa força computacional e essa adoção que tem hoje, isso não é replicável. Então, se alguém pegar o protocolo ou mudar alguma coisa e tentar lançar no mercado, como acontece com outras criptomoedas, para que isso se torne relevante, precisa ter marketing, precisa ter uma equipe por trás, e se tem tudo isso, não é descentralizado. Então a gente tem um número cada vez maior de criptomoedas, o que prova aí que o Bitcoin ele é único, porque o protocolo continua imutável, os nós continuam rodando o mesmo protocolo e não é possível replicar então a gênese do Bitcoin. E muitas pessoas acham que podem ganhar aí com outras criptomoedas, mas a verdade é que o dinheiro ele precisa ter uma escassez. E se todo mundo puder criar criptomoedas e o número for só aumentando, a gente tem a renovação do problema da quantidade de moeda abundante na economia. Então, o problema hoje que a gente tem com moedas fiduciárias como real, dólar, euro e pesos e por aí vai, é que os bancos e as empresas, os bancos centrais, eles possibilitam esse sistema de reservas fracionárias com a quantidade de moeda aumentando. E se a gente tiver algo parecido nas criptomoedas, a gente só muda quem está imprimindo dinheiro, mas o dinheiro continua sendo cada vez mais abundante. Isso é muito ruim, pois gera um cenário de inflação. E é por isso que o Bitcoin vem se mantendo constante no topo da valorização de mercado aí no mercado cripto, digamos assim, e as outras criptomoedas aí sempre mudam, mas o que importa realmente, na minha percepção, é o Bitcoin como uma alternativa para mudar aí o paradigma financeiro monetário que a gente tem hoje. A gente tem a maior força computacional aí no Bitcoin e isso, novamente, não pode ser replicado, todo efeito de rede. Me parece que a gente tem nesse cenário um caso de winner takes all, ou seja, o vencedor leva tudo. Então, por que a gente usa o WhatsApp, por exemplo? Porque todos os nossos contatos estão no WhatsApp. A gente até pode criar outro aplicativo parecido, replicar o aplicativo, mas ninguém está lá. Então, não tem por que a gente usar. O Bitcoin é muito parecido, a gente tem esse efeito de rede que acontece com algumas redes sociais. Então, me parece que também é esse cenário de winner takes all, ou seja, a melhor moeda acaba expulsando todas as outras. Então, basicamente, são essas duas questões, né? É muito difícil replicar a gênese do Bitcoin e ele não pode ser replicado por outras criptomoedas e ainda tem muito espaço, tem muitos players grandes começando a adotar agora. Então, eu acredito, de fato, que nós podemos ainda estar no início do ciclo. E aqui tem alguns exemplos
de uma pesquisa rápida usando aí uma IA. Então, em 2013, o Bitcoin saiu de $100 para $1.000, em 2017 de $1.000 para $20.000, em 2021 caiu de $69.000 para em torno de $15.000, tudo isso valores aproximados, e hoje já está acima de $80.000. Então a gente vê esse ciclo bem volátil e ele continua. E em todos esses períodos, quem comprou o Bitcoin a $20, a $100, a $1.000, a $10.000, sempre achou que estava caro e quem comprou no topo aí sempre achou que estava caro, mas o que a gente vê é que com o tempo não só as moedas fiduciárias se desvalorizam, mas o preço do Bitcoin vai aumentando. Então, minha conclusão pessoal nesse vídeo, lembrando sempre, não é uma dica de investimentos, façam sua própria pesquisa, é que não é tarde para comprar Bitcoin. Ele é diferente de qualquer outra criptomoeda e a história mostra que estamos apenas, muito provavelmente, no início de mais um ciclo de valorização, agora com estados, com grandes empresas, com grandes fundos, começando a fazer uma alocação no Bitcoin. Aqui no Brasil também a gente teve recentemente a Melius colocando o pé aí no Bitcoin, começando a fazer a reserva do caixa da empresa em Bitcoin, um exemplo que foi feito com muito sucesso com a MicroStrategy lá nos Estados Unidos, e isso pode ser só o início de um ciclo. Então, é basicamente essa a minha percepção. Novamente, fiquem à vontade nos comentários. Será que tem algo que nós não estamos vendo aqui? Deixa abaixo aqui o seu comentário. Deixa o like também, se inscreva no canal, clique no sininho e fique ligado, pois temos vídeos aqui todos os dias no canal. Então eu vejo vocês amanhã. Um grande abraço e até mais.